Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar, continuando ao vivo para todo o Brasil com a nossa programação que é 24 horas para você. Chega pelo sinal do satélite, chega pelo canal digital aberto e também pela internet no YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Como é que o brasileiro está lidando com esse tema? Qual tipo de consumo? Quantos por cento desse brasileiro sabe que está usando inteligência artificial? Tem muita coisa interessante aqui, viu? Então daqui a pouquinho eu converso com o Leonardo Tampellini, que é coordenador do curso de inteligência artificial do Bioparque. Vamos falar também da tecnologia no uso do Pix, né? O Pix parcelado que vai chegar e vamos entender as regras de padronização. Vamos também conhecer alguns destinos turísticos inteligentes que são sustentáveis, que prometem de alguma forma aproximar mais o turista do local. Vamos falar sobre saúde e olhar para os níveis de testosterona dos homens que têm caído muito em jovens, inclusive. E vamos também falar sobre a mentalidade, saúde mental e diagnósticos a partir dos neurologistas. Então é só ficar aqui comigo. Estamos começando o programa A Vida em Foco. Vamos falar sobre inteligência artificial? Vou te perguntar, você sabe o que é? Você utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia? Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, e aqui alguns dados da Fundação Itaú, junto com o Datafolha, 82% dos brasileiros já ouviu falar, tá? Porém, mais da metade, 54%, entende o que o termo significa. 18% nunca nem ouviu falar, tá? E 46% já ouviu falar, mas não sabe o que significa. Então, quer dizer o seguinte, nós temos um grande número de pessoas utilizando, mas não de uma forma consciente, né? Por exemplo, escolhendo, estou usando. Então, vamos entender um pouco disso, né? Convidamos aqui o Leonardo Tampellini, que é coordenador do curso de inteligência artificial do Bioparque. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem com você, meu querido? Muito obrigado, Carol. É sempre uma alegria aqui estar falando a respeito de um tema que eu gosto muito, que é a inteligência artificial. E queria agradecer a oportunidade e aos telespectadores. Eu que agradeço, e é um tema interessante até do ponto de vista comportamental, né? Porque quando a gente vê que uma tecnologia praticamente já chegou em um ponto em que está acessível para que tantas pessoas utilizem, mesmo sem saber exatamente como estão fazendo essas escolhas. Eu queria que você começasse dando um pouco para nós essa noção, né? Essa tecnologia, ela está muito mais, digamos, por trás dos sistemas e por isso tantas pessoas ainda não escolhem devidamente? Exatamente, Carol. Como você comentou na pesquisa, se a gente somar, 93% dos brasileiros estão utilizando inteligência artificial, mas só 54% entendem que estão utilizando. E a gente pode pensar como que eles estão utilizando. E é por meio de redes sociais, aplicativos de recomendação, compras, até mesmo de comida pela internet, aonde a inteligência artificial vai moldando, vai colocando publicidade para todos. Só que o que acontece? A nossa sociedade não está usando de maneira consciente. E eu acho que é importante a gente começar a trabalhar essa necessidade de conscientizar, né? Para a gente não ser levado aí pelo que vão colocando na inteligência artificial para a gente. Esse era justamente o ponto que eu queria tocar aqui com você, né? Porque a partir do momento que nós estamos usando, sem saber exatamente onde está essa inteligência artificial, isso representa também um risco da própria escolha que a pessoa faz, né? Escolha de consumos, você mencionou as redes sociais, quer dizer, está todo mundo usando as redes sociais, ou seja, em contato com a inteligência artificial. O que elas precisariam saber? Assim, aquela pessoa que não é especialista, mas o que seria o mínimo que ela precisaria entender? Onde está essa inteligência? De que forma que é usada? O que você considera? Exatamente. Eu gosto de dizer que as pessoas estão dirigindo, mas sem conhecer as regras de trânsito. Então a gente precisa conhecer esse caminho. A gente precisa entender o que a inteligência faz, o que a inteligência artificial não pode fazer, para que a gente consiga utilizar ela de forma consciente, responsável e até mesmo produtivo.
Porque nós vemos até mesmo a rede social, ela vai tentar, por meio da inteligência artificial, te fornecer conteúdos que são mais agradáveis para te prender em mais tempo dentro da rede social, não necessariamente mais produtivo. E compreendendo isso, e nós aqui no Bioparque temos um papel fundamental com a Faculdade Dona Dulce, que é promover essa consciência por meio do esclarecimento. Então é estudar mesmo. Isso, exatamente. A gente oferece aqui cursos, até mesmo já oferecemos cursos de inteligência artificial para pessoas com mais de 40 anos, tem a faculdade, tem cursos rápidos, porque se a gente não conhece, se a gente não sabe para que caminho a gente está sendo levado, a gente acaba sendo conduzido por caminhos que não são tão úteis. É verdade. E é muito difícil aprender. Você falou até de um curso para mais de 40 anos. O básico, você acredita que é acessível para a população, né? Para que todos esses 93% que têm o acesso saibam o que estão fazendo. Não sei se isso é possível, mas claro, em termos de acessibilidade, de facilidade mesmo do conteúdo. Com certeza, Carol. Eu acredito que a educação, a gente consegue transformar ela numa maneira muito simples de repassar. Sempre por meio prático, colocando a pessoa de frente com esses aplicativos que estão utilizando inteligência artificial, mostrando até mesmo, né, para pessoas que nunca utilizaram, como um chat GPT, como que eu posso utilizar isso de forma produtiva, como que eu posso até mesmo criar um novo negócio, conseguir arrecadar recursos financeiros utilizando essa tecnologia. E é lógico que existe também o mau uso, né? Pessoas que também vão utilizar para desinformação, para ilusão, para tentar até mesmo criar golpes. E o uso, o conhecimento da inteligência artificial, a informação é o melhor caminho para estar preparado para essa nova onda aí dessas tecnologias. Eu acho que a gente está chegando num ponto que, assim como na minha época, agora eu me senti velha, né? Mas na minha época a gente tinha que fazer um curso, sei lá, de computação, né? Uma coisa básica para saber uma digitação, enfim. Hoje a gente teria que talvez ter uma habilidade com inteligência artificial, independente da área que atua, independente se é para uso profissional ou não. Acho que a gente está indo para uma tendência assim também, né? Exatamente, está virando um pré-requisito, né? Conhecer de inteligência artificial. A gente usa, e é lógico que a gente vê, como que a gente ganha tempo quando a gente tem conhecimento de uma determinada área e usa como uma ferramenta. Acontece que algumas pessoas que não conhecem muito, como a pesquisa mostra de inteligência artificial, tentam utilizar a inteligência artificial de forma incorreta. E o que ela produz, não tendo esse olhar crítico, acaba sendo aceitado de qualquer forma e produzindo resultados não tão úteis. Então, a tecnologia ela é muito poderosa, mas quem transforma realmente o mundo são as pessoas. E a gente precisa preparar as pessoas para utilizar de maneira correta essa tecnologia. Sim. Agora, Leonardo, tem o outro lado também, né? A pessoa que, por não saber o que faz ou como utilizar essa inteligência artificial, fazer um mau uso dela? Ou você acredita que até para fazer um mau uso precisa do conhecimento? As pessoas que tentam fazer o mau uso de forma buscando isso, eles estudam realmente perfis, a parte social e usam essa ferramenta para tentar atingir o lado mais fraco, que são pessoas que não têm muito conhecimento a respeito, né? Hoje é fácil, por exemplo, com 2 minutos de vídeo, com alguns minutos de vídeo, você consegue replicar a pessoa e se passar por ela. Então, em golpes que a gente vê tão comuns ainda, até de bilhete premiado, essa tecnologia de mãos em pessoas que não são tão éticas pode produzir consequências aí graves para a sociedade. Entendi. Então, um dos riscos que se corre ao não saber da tecnologia é justamente ser essa vítima, né? Porque a pessoa que está fazendo mau uso, ela é um especialista, ou pelo menos é mais especializada do que os demais. Exatamente. Então é simples, em poucos minutos a gente consegue esclarecer, por exemplo, nossa, o chat GPT parece uma inteligência artificial que vai dominar tudo. Na verdade, ele é só um criador de texto, né? Ele vai colocando as palavras devagarzinho, como a gente vê, porque ele fala qual é a próxima palavra estatisticamente mais correta para dar continuidade nessa conversa, baseado no treinamento. E quando a gente vai entendendo assim, a gente vai entendendo
o que é um prompt, né? O que é aquelas perguntas que a gente faz para o chat, como que a gente deve criar para extrair a informação correta, como que alguém pode utilizar a inteligência artificial até mesmo para se passar para uma pessoa. E aí, com a luz aí do conhecimento, tudo vai ficando mais simples, percebendo que a IA não é mágica, ela é matemática, é algoritmos que são bem tranquilos de se entender. É interessante, né, olhar por esse aspecto. O que você, na sua visão, falta de incentivo para as pessoas procurarem mais aprender sobre inteligência artificial? O que a gente vê, né, na pesquisa, como foi colocado, muitas das pessoas utilizam inteligência artificial, mas não os recursos como chat e outras inteligências artificiais que têm um custo. Então eu penso que precisa muito de uma colaboração da parte das instituições de ensino, oferecendo oportunidades para que conheçam e usem essa inteligência artificial tendo contato. Então, aqui no Bioparque, aqui na Faculdade Dona Dulce, nós prezamos muito isso, a inclusão do ser humano, a oportunidade. Então, nos procurem, venha conhecer aqui dentro da nossa faculdade, que eu tenho certeza que a gente consegue guiar vocês para esse conhecimento ficar muito tranquilo e natural aí de se aprender. Muito obrigada, Leonardo, pelo seu tempo dedicado aqui a esse tema, por nos ajudar. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar, meu querido. Eu que agradeço. Obrigada a você. Já que a gente está falando sobre tecnologia, vamos falar de uma que está diretamente no nosso dia a dia, que é o Pix, e que temos aí uma projeção de Pix parcelado. Então, presta atenção nessa notícia aqui, ó. O Banco Central confirmou que anuncia ainda em setembro as regras de padronização do chamado Pix parcelado, que será uma alternativa de empréstimo para 60 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso ao cartão de crédito. O parcelamento por meio do Pix já é ofertado por várias instituições financeiras, uma linha de crédito formal, mas o Banco Central vai padronizar a partir deste mês as regras, o que tende a favorecer a competição entre os bancos. Então, você pode ter mais opções para equilibrar as contas. Agora a gente vai sair um pouco dessa área da tecnologia, mas não tanto, porque essa matéria traz um pouco do turismo de forma inteligente, de forma sustentável, que procura aproximar cada vez mais as pessoas desse destino. Interessante, né? Essa reportagem é do Lucas Marconsoni. Acompanhe comigo. Já imaginou conhecer uma cidade turística onde as interações podem ser profundas entre o turista e o destino? Convivências únicas, memoráveis, juntando meio ambiente, cultura e infraestrutura, sem deixar a tecnologia de lado. Tudo isso está se tornando uma realidade no Brasil através dos destinos turísticos inteligentes, o DTIs, desenvolvido pelo Sebrae. O destino turístico inteligente, ele prevê o uso da inovação e da tecnologia para melhorar a experiência do turista e a vida do cidadão, com a ativação dos sentidos e aí com contar uma história, né, com agregar valor. Para isso, a gente desenvolveu uma metodologia e trabalha a consultoria dentro das empresas para que elas peguem o que elas dominam, o que elas já entregam, o que elas fazem e agreguem etapas para evidenciar a experiência e ter maior valor agregado no mercado. O turismo de experiência tem registrado um crescimento expressivo de 30% ao ano, representando 9% do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil. Até o momento, 900 municípios de 20 estados estão mapeando e estruturando ofertas turísticas que conectam pequenos negócios ao desenvolvimento econômico nacional. Pensando na experiência, a Rosângela criou um roteiro de turismo religioso em Curitiba. Essa experiência proporciona aos visitantes uma imersão em práticas religiosas que moldam a identidade cultural da capital paranaense. A intenção do projeto é trazer o turismo religioso com o turismo sustentável da cidade, realmente divulgando cada vez mais esse nicho dentro de Curitiba e do Paraná que cresce a cada dia mais. Também em Curitiba, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas é uma referência para o país quando se fala de turismo religioso. Aqui atraímos milhares de pessoas nos eventos que acontecem em parceria com a Associação Evangelizar é Preciso.
tais como a Festa de Jesus das Santas Chagas, o Retiro Nacional com o Padre Reginaldo Manzotti, as 24 horas em oração e outros diversos eventos que aproximam o turista ao contato com a Santa Trindade. Entregue a sua vida. Vem comigo! Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Mais uma vez! Entregue a sua vida. Ô, coisa linda, gente! Outra experiência de destaque na capital paranaense é o turismo sensorial, onde sons, aromas e paisagens encantam e ativam memórias profundas. Turismo sensorial, no caso, ele é para as pessoas cegas ou de baixa visão, e nós desenvolvemos um roteiro especial para eles, através do tato, do cheiro, né, da degustação que tem no passeio, com a descrição de tudo que eu estou andando com eles, né? Essa forma de turismo que toca os sentidos amplia a simples visita para uma experiência transformadora. Quando eu toquei, quando eu senti, me remete a várias coisas de lembranças de memória mesmo, né? E é interessante que a pessoa que já nasceu com a deficiência visual pode vir tocar e formar essa imagem no seu imagético. Então é uma experiência única. E falando em experiência, você hoje vai viver uma aqui na TV Evangelizar, logo mais às 8h30 da noite com o Padre Christian Shankar. Um momento de cura, de adoração que vai acontecer lá na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, e será transmitido aqui na TV Evangelizar. Noite de cura e adoração com o Padre Christian Shankar, logo mais às 8h30 da noite. A gente vai agora para um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a queda na testosterona dos homens. Volte comigo. Saímos aproveitando imagens de Divinópolis, em Minas Gerais, que nos acompanha pelo site, pelo canal do YouTube da TV Evangelizar. Divinópolis é uma cidade que combina modernidade com tradições mineiras, viu? Vizinha de Nova Serrana e Itaúna. E próxima de Belo Horizonte, a cidade é um dos maiores polos de confecção do Brasil. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, dessa vez para cuidar da saúde dos homens. Tem algum aí na sua casa que está longe da TV? Já chama, porque esse assunto aqui é super importante. Nós vamos falar sobre a queda da testosterona, que vem aumentando cada vez mais, inclusive entre os jovens. Quando a gente olha para um número aqui, desde os anos 80, existe um nível de queda de, em média, 1% ao ano. Isso significa que, se a gente pegar um jovem hoje de 22 anos, ele teria a mesma quantidade hormonal de um senhor de 67 lá nos anos 2000. Então, assim, é como se a gente pudesse falar, de certa forma, de um envelhecimento precoce, né? Nesse sentido da testosterona. Então, é preocupante, é uma queda significativa que está acontecendo. A gente quer entender quais as consequências disso, né? Se a gente tem como reverter esse quadro, quais os perigos disso, se tem algo por trás que a medicina já sabe. Então nós, para responder tudo isso, ou pelo menos conversar a respeito, né? Que tem muitas perguntas que a gente sabe que ainda não temos resposta, mas convidamos aqui a doutora Ângela Nazário, que é médica endocrinologista, também presidente do Instituto da Pessoa com Diabetes. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem com você hoje? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus, que bom, graças a Deus. Vamos falar um pouco sobre essa queda, né, da testosterona. O que isso significa para a saúde do homem? Os níveis baixos de testosterona, ele pode aumentar os riscos de doença cardiovascular, obesidade. Dessas doenças mais graves mesmo. Dessas doenças mais graves, exatamente. Fora a alteração de humor, energia, motivação, essas coisas também, né? Fora a qualidade de vida no dia a dia. Tá. Mas a gente já sabe, na medicina, se tem um motivador para isso? A gente sabe que a gente tem vários fatores da vida moderna que podem interferir com a liberação da testosterona. Então,
o próprio estilo de vida da pessoa, né? Hábito de sono, número de horas que dorme, alimentação, a própria obesidade pode levar à queda dos níveis da testosterona, poluição, doenças, tem muitas coisas. Estresse também. Aí fica difícil rastrear, porque tem muitas dessas coisas, né? Que tem muitas, e elas às vezes interagem simultaneamente. Às vezes não é só um fator, são vários fatores. Entendi. Ou seja, para combater isso de uma forma mais natural, digamos assim, teria que ter uma mudança muito radical de estilo de vida ou não? Depende muito da pessoa. Às vezes pode ser que pareça radical, mas na maioria das vezes não é radical, porque na verdade o benefício que um estilo de vida saudável traz não é só para testosterona, né? Sim. Você ganha em outras coisas também, em outras doenças. Eu concordo com você, é um preço que vale a pena ser pago. Sim, sim. Mas nem sempre a gente consegue ver isso até que chegue o benefício, né? Esse esforço no meio do caminho. Assim como você perdeu gradativamente isso com um estilo de vida que não é tão saudável e tudo mais, também vai demorar um tempo para você recuperar. Eu pensei, se uma média de 1% de perda ao ano, a gente tem que considerar mais ou menos, será que consegue recuperar 1% ao ano também? A gente não pode também definir bem assim, porque o nosso funcionamento não é bem matemático e exato. Esses dados que você tem são dados estimativos de uma população geral e tudo. E a gente não pode ir individual, né? É outra situação. Coisa. Sim. Alimentação se fala com relação a isso ou não? Alimentação, sim. Alimentação é mais rica em carboidratos, gordurosa, que leva a aumento de peso, ganho de peso. Alimentos industrializados, produtos químicos, né? Tudo isso interfere? Tudo isso interfere. Entendi. Tudo isso interfere. E como que funciona, por exemplo, a suplementação, essa reposição hormonal? Em que casos que é indicado? A reposição hormonal não seria uma diferente da suplementação, né? É uma reposição hormonal. Ela está indicada para aquelas pessoas que têm o diagnóstico de hipogonadismo, que é a deficiência mesmo da testosterona, em que o médico já investigou e já sabe que não tem uma causa tratável. Entendi. Porque se o paciente tiver uma causa tratável, a gente vai tratar a causa para que você consiga recuperar a tua produção normal de testosterona. Entendi. Então a reposição hormonal não é para qualquer pessoa, não é para facilitar, para acelerar, nada disso. São casos específicos. Não, pelo contrário. Porque se você tiver com uma testosterona baixa e a causa não for por problema na produção de testosterona lá a nível de testículo, você pode inclusive impedir que você recupere. Você vai começar a dar para o corpo e ele vai parar de produzir de vez. Exatamente. Ah, entendi. E a suplementação, qual que seria a diferença então? Aí é um complemento? Na verdade, não existe suplementação, existe tratamento da deficiência. Não é esse o termo utilizado. O termo é tratar a deficiência, né? Então, você vai ao médico, se você tem uma suspeita, se identifica com alguns sintomas, vai ao médico, endocrinologista ou urologista, faz a avaliação. Você vai precisar definir se a causa é a nível de testículo, onde é produzida a testosterona, ou se é de outros hormônios que interferem lá. Então a gente pode ter, primeiro você define de onde que está vindo o problema e daí você foca lá até você achar a causa e tratar essa causa. Esse é a primeira escolha no tratamento do hipogonadismo. E para detectar essa causa em meio a tantas variáveis, como que é feito? Através dos exames hormonais, da dosagem dos hormônios, a gente consegue definir se é uma causa testicular, por exemplo, se é uma causa química, se é alguma lesão a nível de testículo. Pelo exame dá pra ver. Pelos exames a gente sabe. E daí a gente já começa a direcionar a investigação para isso, até como eu disse, fazer o diagnóstico e ter o diagnóstico fechado. E estabelecer o tratamento. Nem sempre o tratamento é testosterona. Às vezes são outros hormônios, às vezes é tratamento de outras situações. Que tem uma relação indireta. Exatamente. Entendi. E essa verificação pelo exame, ela pode acontecer, tem uma idade certa para isso? Ela começa gradativa também? É bom que se faça já mais jovem? Porque com essas estatísticas, às vezes tem que antecipar um pouco, né? Ou não?
Não, a gente recomenda que a pessoa busque ajuda quando sinta Só alguma quando tem coisa. sintoma. E nem dose se não estiver sentindo nada, Entendi. porque a testosterona ela é liberada em picos e se você dosar fora daquele horário, pode ser que você dose um valor que esteja baixo, por exemplo. É bem sensitivo Isso, e não é um exame que faz o diagnóstico. Você precisa ter pelo menos 2 exames com valor baixo de testosterona para você pensar nessa deficiência. Mas então existe um risco de uma, digamos assim, de se buscar esse aumento de testosterona, porque eu tô vendo que existe porque uma procura. Existe, e porque é sempre vinculado com libido, com outras situações. Força aí você também. acha com força, e você acha é comum as pessoas acharem que se tiver bem alto vai melhorar muito isso. E não é assim que funciona. E não é funciona. bem assim que funciona, não. Não é a quantidade exatamente. Não existe uma faixa ali que para cima é ruim, para baixo é ruim. É o caminho do meio. Entendi, que é o caminho do ideal. meio. Exatamente. Então é bem um equilíbrio mesmo. É o equilíbrio. E o que você vê em mudança de estilo de vida que causa uma melhora significativa disso? Atividade física, Faz diferença. horário de sono, dormir e acordar, ter um sono reparador. Aquelas pessoas que têm apneia do sono, ronco, essas situações, atrapalha muito a liberação da testosterona. O horário de dormir é importante, manter o ritmo circadiano. Existe um horário para a produção da testosterona? Eu estou tentando lembrar aqui. Ela é liberada pela manhã. Pela manhã? Pela manhã. Não, mas não tem um horário, por exemplo, você tem que estar dormindo, num sono mais profundo, já... Não, se você está pensando São em hormônios hormônio do crescimento, que daí tem que fazer todas as fases do sono. Entendi. E tudo mais. Então é pela manhã que ela é liberada. Interessante. E fala um pouquinho mais desses sintomas que a pessoa que está com a baixa testosterona pode sentir, que no dia a dia que ela pode perceber. É uma mudança que ela vai sentir? Ela pode sentir diminuição de libido, esse é um dos sintomas, fraqueza muscular, cansaço extremo, às vezes pode sentir ondas de calor, assim como a mulher na menopausa. Pode sentir esses sintomas. Pode ficar mais depressivo, mais triste, desanimado, desmotivado. São sinais de alerta. Mais estressado. O estresse é mais também. difícil da gente conseguir identificar, né? O estresse, porque na verdade a gente não vive sem um pouco de estresse, né? Exatamente. Uma hora ou outra ele tá batendo ali na porta, então às vezes... mas interessante, já dá para perceber os alertas, sim, com esses sinais que você colocou. Minha querida, muito obrigada por vir falar desse tema tão importante, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Obrigada a você. Vamos falar agora ainda sobre a saúde, um alerta sobre anemia para você. Acompanhe comigo. Obrigada. A anemia ferropriva está relacionada a baixos níveis de ferro no nosso corpo. As principais causas são má alimentação, sangramentos e até mesmo gravidez. Isso ocasiona com que o paciente tenha perda de cabelo, fraqueza, palidez e dentre outros sintomas. Como que a nutrição pode ajudar nessa parte da ausência de ferro? Tendo uma dieta mais balanceada, como consumir mais carnes, consumir feijões, consumir legumes e verduras de cor verde escura e associar com vitamina C. A prevenção vai estar aliada a uma boa dieta e exames de rotina. Depois desse nosso Minuto Saúde, vamos olhar para como estão as classificações dos hospitais, principalmente aqui no Brasil, mas existe um ranking mundial que eu quero compartilhar com você. A revista americana Newsweek divulgou a edição 2026 e o seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo. E o Brasil se destacou com 22 instituições, sendo 5 públicas e 17 privadas. Entre os públicos estão hospitais renomados em São Paulo e Campinas e também instituições parceiras do SUS e privados em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. O levantamento avaliou hospitais em 12 especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia e ortopedia, considerando recomendações de profissionais, certificações e resultados percebidos pelos pacientes. Entre os destaques brasileiros,
Além dos hospitais privados como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o Mater Dei, em Belo Horizonte, estão entre os melhores do mundo. Que boa notícia para o Brasil, não é? Agora vamos de recado para a sua saúde? Acompanhe comigo. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção. As 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Agora nós separamos para você uma dica de limpeza que vai facilitar o seu dia a dia, com certeza, com as suas panelas. Sabe aquelas tampas de vidro que às vezes juntam sujeira ali aos arredores? Então, preste atenção nessa dica que é muito mais simples para você perder menos tempo com isso, tá? Preste atenção. E quem tem essa panela de vidro sabe que fica esses negócios encrostados aqui assim, ó. É muito nojento. Isso aqui não sai, né? Pega essa dica. Usar de Cif, uma escova velha. Ó, vai passar bem rente aqui. E eu vou jogar essa água quente. Tá fervendo. Você tem duas opções. Você pode virar ou você pode colocar mais água e cobrir. Deixa aqui uns 15 minutinhos, tá? Já vi que a água fica insalubre. Nem precisa fazer muita força, tá? Só quem está aparecendo, a craca da nossa panela. Mas o ideal é uma escova com as cerdas que alcancem mais aqui, ó. A parte de fora, a parte de dentro. Ó, essa panela aqui eu senti que ela tem umas colas aqui, ó. Tá vendo aqui? A sujeira saiu toda, aquela gordura. Vou falar, se quiser ficar mais do que isso, só repetir o processo mais uma vez. E olha, se você seguir essas dicas, vai sobrar mais tempo para você rezar, inclusive porque nós estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo, que passa todos os dias aqui na TV Evangelizar às 4 horas da madrugada. Tá fazendo? Se você não começou desde o início, não tem problema. Liga a sua televisão no canal aberto e faça com a gente, junto com o Instituto Hesed. Olha, teremos participação especial de Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, junto com a irmã Maria Raquel, irmã Maria Joana, nesta quinta-feira, 18 de setembro. Então, talvez um incentivo a mais para você estar conosco em oração nessa quaresma de São Miguel. Inclusive, lembrar que Dom Gregório Paixão estará conosco no Evangelizar é Preciso Fortaleza deste ano, que vai acontecer no dia 25 de outubro. Você sabe que já é o nosso convidado. Mas vamos para o nosso próximo bloco. Vamos falar depois sobre diagnóstico de doenças mentais e em que papel que não apenas os psicólogos atuam, mas também outros profissionais,
como neurologistas. Então volte aqui comigo, saímos com imagens de Guarujá, em São Paulo. Nos acompanha pelo canal 50.1, TV aberta da TV Evangelizar, em Guarujá, que é considerado o berço do surf no Brasil. E a Praia do Tombo é uma das melhores praias para a prática do esporte no país. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta ao vivo para todo o Brasil, aqui no programa A Vida em Foco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o diagnóstico de doenças mentais, que é importante, né, desse mês de setembro, de valorização à vida. Mas para a gente se preparar e até para abrir um pouco a nossa mentalidade, porque quando a gente faz passeios, quando a gente entra em contato com a natureza, isso é muito importante, a gente separou para você essa matéria de um zoológico em São Paulo que cuida desses animais silvestres. É o Zoo, como chama? Foz, Zoo Foz, em São Paulo. Acompanhe. A primeira impressão não deixa dúvidas. Estamos num zoológico, como tantos outros por aí. Mas este lugar oferece muito mais do que uma simples visita aos animais. Eu falo que o Zoo Foz é uma grande escola sobre amor, né? E você só vai entender isso estando aqui, né? Aqui dentro desse universo maravilhoso, que são mais de 60 espécies. Da nossa equipe, que são 26 pessoas hoje aqui no Zoo Foz, com psicólogo, veterinário, biólogos, advogados, ajudando crianças e ajudando a conscientizar as pessoas sobre educação ambiental, a importância da gente preservar o meio ambiente. Esse é o nosso propósito, né? De proporcionar esse encontro entre seres humanos e animais, né? Não só na zooterapia, como na educação ambiental. Fundado em 2018, o projeto Zoo Foz põe em prática o sonho de um apaixonado criador. A minha história, essa história que você está conhecendo hoje aqui, minha história desde quando eu acho que saí da barriga da minha mãe, né? Todo mundo me pergunta qual foi teu primeiro animal. Eu acho que foi uma bactéria quando eu saí da enfermaria, indo já para minha casa. Com mais de 60 espécies diferentes, o espaço oferece uma experiência única ao público. E, gente, o grande diferencial é essa interação com os bichinhos. A Moon e tantos outros animais são fundamentais no trabalho de zooterapia. A zooterapia ele tem esse poder de ajudar no tratamento, né, deles, na geração de vínculo, no bem-estar, redução do estresse, criar a responsabilidade de cuidar do bichinho. A zooterapia proporciona inúmeros benefícios, né? Benefícios diversos num projeto admirável, uma experiência fascinante. Qualquer ser que entra de uma forma e sai do outro. Eu falo para todo mundo que tem filho, gente, precisa ter um animalzinho. Isso transforma não só a vida do seu filho, como de todos. A criança que é autista, ela consegue ter uma proximidade maior, muda completamente o comportamento, porque elas já estão esperando chegar aqui, ver os animais, tocar nos animais. A gente está no centro de São Paulo, no meio, com uma natureza incrível, sem grade, todos convivendo juntos. Você vê a paz, porque quando você se dá amor, você recebe amor. Quando você dá um abraço, você recebe um abraço.
já que essa relação com os animais faz tão bem para o ser humano, né, para as próprias mentes, né, que aí estão, tanto as saudáveis quanto aquela com algum diagnóstico, nós vamos falar sobre como é que se dá esse diagnóstico de doenças mentais, não é? Porque muitas vezes a gente não sabe muito bem a que tipo de profissional recorrer, né? Por exemplo, o caso que a gente trouxe aqui, quando que recorremos a um neurologista, não é? Então a gente convidou aqui a doutora Ana Paula Gomes, que é neurologista do Hospital Pilar. Seja bem-vinda, minha querida. Oi, Carol, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Quando a gente fala de uma forma geral, né, dos diagnósticos de doenças mentais, são bastantes, né? A gente tem muitas. O que ajuda a fazer esse diagnóstico? A interação com outras áreas? A neurologia não é uma área única, né? E claro que hoje em dia a medicina está muito avançada e isso é muito bom, porque a gente tem várias áreas juntas, né? Então, o paciente tem uma dúvida, né? Quando que eu vou no neurologista? Quando eu tenho uma dor de cabeça, quando eu tô um pouco nervoso, quando eu tô um pouco estressado, cansado demais. Uma irritabilidade talvez um pouco mais frequente. Irritado, aquele cansaço mental, aquela estafa, né? Tem muitos afazeres em casa, no trabalho. Isso faz com que eu tenha palpitações, meu cabelo anda caindo, minha unha não tá muito boa. Tudo isso pode ser tratado com o neurologista também, porque aí nós vamos avaliar se esse paciente não tá aí com problema de ordem de saúde mental também. Sim, porque muitos desses sintomas, eles são uma partezinha, né? Isso. Que a gente consegue ver. E outras doenças podem ter isso também, né? Paciente com epilepsia pode ter alteração da saúde mental, paciente com esclerose múltipla, com Parkinson. Então, muitas vezes os pacientes já têm esse diagnóstico, mas sofrem muita pressão da sociedade, do trabalho, pressão de si mesmo, e acabam desenvolvendo crise de ansiedade, angústia, tristeza, medo. E aí o neurologista tem que saber abordar também. E o neurologista, ele faz o diagnóstico clínico? Existe exame para isso? Porque existem exames de imagem, né, hoje em dia? Sim, a gente tem, né? A gente tem que lançar a mão, porque a gente tem, como eu te falei, né? O paciente pode ter uma epilepsia, pode ter uma esclerose múltipla. Isso é visível ou não? Isso. E aí a gente tem alguns exames. Sem contar que é importante a gente fazer aquele check-up de exames de sangue também, né? Ver como é que tá a tireoide do paciente, ver como é que estão as vitaminas do paciente. Porque também pode ser a causa. Pode também. Às vezes um jejum prolongado, a glicemia que baixa e eu fico mais cansado, mais desanimado. Ver como é que tá a minha pressão, né? Se eu não tive um aumento de peso e que daí tá me deixando mais cansado, mais desanimado, né? Então tudo isso é importante ser verificado também. Tudo isso é importante. E então sempre, geralmente é pelos sintomas mesmo que se começa? Ou tem algum caso em que, sei lá, de repente a pessoa está tratando uma ansiedade, uma depressão, está fazendo uma terapia e ali, em que ponto que, por exemplo, vai ser indicado procurar um médico, um neurologista nesse caso, né? A gente sempre fala, né? A gente trabalha muito em conjunto com a psiquiatria, com a reumatologia e com os psicólogos. Né? Então, esse esquecimento não tá legal. Não é um esquecimento porque eu tô nervoso, um esquecimento porque eu tô desatento, mas é um esquecimento que tá gerando um prejuízo. Então, quando gera um prejuízo maior e esse prejuízo faz com que a pessoa não consiga administrar seu dia a dia, administrar suas funções no trabalho, suas funções em casa, isso já chama bastante atenção. E é onde entra a neurologia. E claro, quando tem alguns sintomas, por exemplo, tenho muita dor de cabeça, começo a ter tremores, começo a perder a consciência, desmaiei, é onde a neurologia entra. Entendi. E os tratamentos que são feitos por esta via da neurologia são medicamentosos? Existem outras linhas para trabalhar com a neuroplasticidade do cérebro, terapias, essas coisas também? Sim, a maioria dos tratamentos, por exemplo, uma insônia, o primeiro tratamento é a psicoterapia. Ah, é mesmo? É. Outros tratamentos como ansiedade, angústia, depressão, psicoterapia, a gente alinhado à medicação. Sim. Então isso é muito importante, né? Então, junto com isso nós temos a medicação, mas o acompanhamento multidisciplinar. Lembra que eu falei lá, né, da diabetes, do colesterol, do hipotireoidismo? A nutrição é muito importante, porque eu tendo uma boa alimentação também vai fazer diferença. Fazer exercício físico, isso é muito importante, né? Melhora todos os nossos sinais vitais,
vitais e vai melhorar também os sintomas do paciente. Então, eu imagino que seja interessante acompanhar um paciente que está fazendo isso por recomendação médica, né? Porque, por exemplo, assim, ó, uma coisa é você chegar e falar assim, aquilo que você já sabe, ó, você vai ter que dormir melhor, vai ter que se alimentar, tal. Mas a pessoa que segue mesmo, não, tá bom, eu vou mudar, eu vou fazer. E ela tem o acompanhamento. Você já teve a oportunidade de fazer isso? Como que é? E assim, até recentemente teve um congresso que se chama BRAIN, Cérebro, Comportamento e Emoções. É o maior, né, congresso que tem no mundo sobre isso. Esse ano foi em Fortaleza. Tá. E várias mesas era isso que a gente sempre falava, né? Psicoterapia, exercício físico, alimentação, exames regulares, acompanhamento com seus médicos, neurologistas, psiquiatras. E o quanto os pacientes melhoram. Em até 25% dos casos, retardam as doenças. Então, doenças importantes como esquecimentos, demências, olha só, depressão. Então tem um avanço mesmo nessa cura. E é mostrado isso, né? E a gente vê para os pacientes. Então, às vezes o paciente chega para a gente, Ana Paula, o que eu faço para evitar o Alzheimer? Vamos fazer exercício físico, já está convivendo com as outras pessoas, está fazendo suas atividades, está cuidando da sua pressão, né, evitando diabetes, está comendo direito, porque a alimentação é muito importante. A gente, né, tá nesse boom de alimentos ultraprocessados. Isso afeta muito os nossos neurônios, as nossas células nervosas. É bem importante. E tem muita pesquisa ainda nessa área acontecendo também, né? Muita, ainda bem. Que provavelmente a gente ainda vai descobrir muito a respeito medicina disso. de estilo de vida, né? Qualidade de vida. Isso é muito importante, porque a população está envelhecendo. Sim. E a neurologia é para a população mais idosa também, né? Então, isso tem avançado muito e a gente está vendo como tem melhorado a qualidade de vida dos pacientes. Medicina de estilo de vida, esse era o nome que eu estava tentando lembrar. Que inclusive pega justamente essa parte mental, né? Isso. E essas doenças mentais. E se tem uma linha que é, digamos, diferente do que a gente vê na medicina, que vai lá, diagnostica, toma medicamento e controla os sintomas, ou não? Não tem. A gente sempre fala, né? O bom médico é aquele que escuta o paciente por inteiro, né? E isso é fazer medicina de estilo de vida, né? É você ouvir o paciente, explicar quais são, né? E entender que hoje em dia não é só medicamento. E o mais importante, eu mesmo sempre falo para os pacientes, a gente não pode tratar exame, a gente tem que tratar o paciente. Sim. Né? Então, se o paciente tem essas queixas, o paciente, por exemplo, tem uma dor de cabeça, tem uma dor no ombro, mas não faz um exercício físico, vai atrofiar. Então, a gente tem que incentivar o paciente e sempre dar as indicações melhores para ele. Que legal. E o resultado, ele é relativamente rápido? Quando eu falo relativamente rápido, assim, porque às vezes a pessoa fica uma vida até acertar um medicamento, que é complicado, a gente sabe, né? Para doenças mentais. Com esse estilo de vida, se percebe muito mais. Você percebe muito mais. Você tem mais ânimo também, né? A gente sempre fala, né? Como é que você vai ter vontade de fazer alguma coisa se você nem começou? Só que você começa a ver a mudança. E quando você vê a mudança, isso vai melhorar a tua saúde mental. Aí vai melhorar lá na psicoterapia, os medicamentos vão ser mais otimizados. Daí, todos aqueles remédios que eu tomava lá para diabetes, colesterol, vou continuar tomando. Mas, às vezes, em doses mais reduzidas. Né? E você vai ver o resultado nos exames e no teu dia a dia, na tua pele, no teu cabelo, na tua unha que não quebra mais. Tudo, né? Você dorme melhor, a tua mente melhora, a tua inteligência. Então, isso é bem bacana. Sim. E fala um pouco da importância, né, de procurar o médico na hora mais adequada. Quando que seria esse momento mais adequado? É sempre importante, sim. Tem uma dúvida, não existe dúvida boba. Eu tenho dúvida, eu tenho que ir. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tô com um esquecimento que não é habitual, já tenho na minha família uma história e que me chama a atenção, eu tenho que ir. E toda vez que eu for, eu levo todas as minhas dúvidas. Leva anotadinho, o que já tomou de remédio, leva lá os seus exames que já foram feitos também, previamente, mesmo que ache que não tenha relação. Mas quanto mais cedo eu vou, mais cedo eu vou prevenir. Né? Então, não adianta eu começar a passar o protetor solar só depois dos 50 anos. O ideal é eu já começar antes, né? Claro que aos 50 anos vai ser importante. Mas se eu começar lá cedo, quanto antes, melhor, né? Melhor ainda. É a mesma coisa para prevenir a saúde mental. Com certeza. Minha querida, muito obrigada por vir aqui. Obrigada hoje. a você. Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Obrigada, Carol. Obrigada. Agora vamos de recadinho para você, agora com a Sonolife.
Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou tomando Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. E você que é o nosso associado está nos ajudando a levar todo este conteúdo 24 horas da nossa programação de forma gratuita, a evangelização que nós praticamos e que abre as portas da espiritualidade, que abre os nossos corações generosos para a prática da caridade. Eu tenho certeza que você também quer dar esse passo, então eu convido você a fazer parte da nossa família de evangelizadores que estão espalhados por todo o Brasil, fora do Brasil. É fácil, é só você ligar para a nossa equipe ou mandar uma mensagem. Esse número 41-3221-6060 é um WhatsApp. Manda lá, fala assim, quero me tornar um associado. A nossa equipe vai fazer o seu cadastro, eles vão entrar em contato com você. Pegam os dados e assim você começa a receber o boleto para fazer a sua contribuição no valor que você puder e quiser, todos os meses. E pedimos essa fidelidade para que a gente possa continuar transmitindo tudo o que a gente produz aqui para você, pensando nesse conteúdo que edifica o seu lar. E junto com o jornal, junto com o boleto, você recebe o Jornal do Evangelizador, que é também uma ferramenta poderosa de evangelização para a sua própria família. Inclusive, este mês nós trazemos aqui o amor que transcende o sentimento. Nós trazemos Jesus das Santas Chagas, trazemos a Bíblia, né, Sagradas Escrituras durante esse mês de setembro. Tudo isso está aqui dentro para você poder também instruir a sua própria família. Então, para você receber é só entrar em contato com a nossa equipe e eu espero você fazendo parte desta grande obra de evangelização. Inclusive, esse mês de setembro nós temos 10 anos de Jesus das Santas Chagas, essa devoção belíssima que a gente leva pelos meios de comunicação, e teremos a festa das Santas Chagas já na próxima semana, começando na segunda-feira, dia 22, se estende até o fim de semana, o dia 28 de setembro. Você está vendo imagens das mensageiras líderes da Capelinha de Jesus das Santas Chagas, que vem de todo o Brasil para esse momento tão importante, afinal, é a nossa devoção. E esse ano é uma década da devoção de Jesus das Santas Chagas. Então nós teremos uma programação intensa, especial para você, com missas diariamente, missas votivas. Teremos o dia de São Pio de Pietreutina aqui na nossa programação. Tá tudo lá para você no site. Quer olhar detalhadamente? Porque é muita coisa, não dá nem para eu ler aqui para você.
Tá tudo lá no nosso site. Entre, se programe para participar com a gente presencialmente, porque a sua presença vai fazer toda a diferença, principalmente nos momentos de oração, de adoração, de saída em procissão. Eu quero você aqui, vivendo intensamente esses dias da festa de Jesus das Santas Chagas. Participe com a gente, venha com a sua família ou com a sua caravana. Acompanhe também pela TV Evangelizar. Eu vou me despedir de você por hoje, mas calma que a gente tem ainda mais programas durante esta semana. De segunda a sexta-feira estou aqui com você, ao vivo para todo o Brasil, logo depois do terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus.